Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que é pura poesia e poder, o Salmo 24. A ideia aqui é desmontar esse poema para entender como ele consegue construir um drama, quase um filme, em pouquíssimos versículos. E o poema já começa com tudo, né? É uma declaração de posse, que basicamente define o cenário inteiro. Não tem espaço para dúvida. A terra, o mundo, tudo que existe tem um dono. Essa é a base, o alicerce de tudo que vem depois. Então a gente entra no primeiro ato dessa história. Um mundo que já se apresenta com um proprietário bem claro, estabelecendo de cara a autoridade máxima que vai reger tudo. E olha, isso aqui não é só uma imagem poética bonita sobre a criação, não. É quase como um documento de propriedade do universo. O Criador não é só um artista, ele é o fundador, o dono por direito. E entender isso é fundamental para sacar o resto do poema. E é aqui que a narrativa dá uma virada bem dramática. Depois de deixar claro quem é o dono do mundo, o poema lança um desafio, quase um enigma, direto para a humanidade. A câmera sai do plano cósmico e foca no pessoal. Essa é a grande questão, o coração do poema. Quem é que tem o direito, a permissão, ou melhor, a qualificação para chegar perto do dono de tudo? A pergunta fica ali, pairando no ar, criando uma tensão imediata. E agora vem a resposta. O foco muda de novo. Sai da criação do universo e vai para a anatomia do caráter de uma pessoa. A entrada nesse lugar sagrado não é garantida por poder, por dinheiro, mas sim por qualidades internas. Então, a dignidade para estar lá é definida por 4 critérios. Limpo de mãos fala sobre as nossas ações, o que a gente faz lá fora. Puro de coração já é sobre as intenções, o que está aqui dentro. Não entregar a alma à vaidade é sobre não se dedicar a coisas vazias, a ídolos falsos. E não jurar enganosamente tem tudo a ver com integridade, com a palavra. Juntos, esses pontos desenham o retrato de uma pessoa íntegra por completo, onde o que se faz reflete o que se é. O mais legal é que o poema não fala de um herói solitário, sabe? Ele descreve essas pessoas como parte de uma geração, um grupo que está unido por uma busca. Elas não estão paradas esperando, elas estão ativamente procurando a presença divina. Essa é a identidade do grupo. E aqui, a cena muda de um jeito grandioso. A perspectiva se abre de novo e a gente ouve uma ordem que parece ecoar pelo tempo, uma ordem dada a portões muito, muito antigos. Alguém muito importante está para chegar e a expectativa é palpável. Que comando poderoso! Isso não é um pedido, é uma ordem direta. As próprias estruturas da cidade, essas entradas eternas, ganham vida e são instruídas a se abrir para dar passagem a essa figura imponente. Bom, com essa chegada triunfal, a gente entra no ato final do nosso drama. A chegada foi anunciada e agora a identidade desse rei misterioso vai ser revelada. E isso acontece num diálogo, numa espécie de chamado e resposta. É como se os próprios portões perguntassem. A tensão chega no auge. Depois de toda essa construção, a gente precisa saber quem é essa pessoa? Quem tem autoridade para mandar portões eternos se abrirem? A primeira resposta vem na lata, direta e enfática. Ele é definido pela sua força, pela sua capacidade na batalha. É a imagem de um poder que não se questiona, um conquistador voltando vitorioso para casa. Mas a história não acaba aí. O poema usa um recurso literário que é simplesmente brilhante: a repetição. O chamado aos portões e a pergunta sobre a identidade do rei são repetidos, que nem um refrão de uma música, para aumentar a intensidade e preparar a gente para uma revelação ainda maior. A pergunta é feita uma segunda vez. Isso é um sinal de que a primeira resposta, apesar de ser verdade, talvez não fosse a história completa, tinha mais coisa para ser dita sobre esse rei. A repetição força a gente a prestar ainda mais atenção. E aqui vem a resposta final, a definitiva. A identidade dele sobe de nível, de poderoso na guerra para senhor dos exércitos. Ou seja, ele não é só um guerreiro, ele é o comandante supremo de todas as forças do céu. É o título máximo, fim de papo. Essa progressão é genial. Se a gente colocar lado a lado, a primeira resposta descreve o que ele faz. É poderoso na guerra. Já a segunda descreve quem ele é, o senhor dos exércitos. A gente passa de uma descrição de capacidade para uma declaração de identidade, de soberania total. E assim a gente termina com essa reflexão. O Salmo 24 conecta de um jeito que não dá para separar a soberania do universo com a pureza do caráter. Ele argumenta que para ter acesso a esse poder supremo é preciso ter integridade.
A questão que fica ecoando até hoje é: que lugar essa união entre poder e pureza ocupa no nosso mundo?